Amor, amor, tá na hora. Tá na hora de quê? Tá na hora do Mundo G. Parou tudo, Luxo! Atenção, o Mundo G começa em 5 segundos. Está começando, vem sentir a emoção. O Mundo G. Chegamos, Brasil! Olá, bem-vindo! Começando mais um programa Mundo G. Seja muito delícia. bem-vindos, bem-vindas, porque esse programa tá começando e vai levar pra você muita informação, muita cultura, muita coisa boa. Eu sou Júnior Vieira e eu quero trazer pra vocês ela que fica fazendo ponto na Avenida Paulista e não mais na Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, Chirras Gulagivenchi! Olá, galera! Oi, humanos! Que saudades! Tudo bem, Júnior? Tudo bem? Se você falar isso, o pessoal vai acabar acreditando, tá? Gente. Meu Deus, eu não faço ponto, tá, gente? Eu só vou Ela ler de não vez em faz quando. ponto, ela só faz trabalho de faculdade fingindo que tá lá, ó. Adoro! Júnior, que delícia nosso programa, hein? De estreia. Não é? Foi muito bom, né? A galera de casa acompanhou, deu muitos feedbacks positivos, né? A respeito aí desse programa, né? Com a volta com tudo e falando e abordando temas importantes, né? Igual foi, né? Com vários quadros, foi bem bacana. Você gostou, Chirras? Eu adorei, quer dizer, eu estou adorando e lembrando pra vocês aí de casa que vocês são bem-vindos aqui no nosso podcast. Então, se você é artista, se você é drag, se Sim. você quer abordar um assunto, se você quer trazer uma exposição, talvez, você sim, pode vir sim. pra cá, porque afinal de contas, nesse podcast do programa Mundo G, vocês também têm espaço. E se você quer expor que o seu namorado está te traindo com o seu melhor amigo, pode vir se expor. Meu Deus. Se o seu namorado veste a camisa de São Paulo ou fica bordando, ele Ué? também é bem-vindo nesse estúdio, Júnior. Não é, menino? Olha só, um borda. O outro é flex. Desfila e é flex. Ixi. Porque a gente não sabe se ele é São Paulino, se ele é tricolor, se ele é atleticano, se ele é corintiano, a gente não sabe nada. Ele falou assim que ele gosta de torcer pelos times. Ah. Mas eu tô achando que essa torcida de times é meio estranha, viu, gente? Ele gosta dos jogadores. Ah, aquele que Sabe? adora agarrar uma bola, né? Aí ele fala assim, qual time você é? Ah, deixa eu ver. Bom, o cara é bonito, Ah, é. ó. Eu sou de São Paulo. Ah, não, ele sou do Corinthians. Ah, eu acho que sou do Cruzeiro. Pior, a sua teoria foi bem bacana, né? Gostei dessa. Acho que até eu vou seguir isso aí, hein? Babado. Bom, galera de casa, já aproveita, segue a gente nas redes sociais, Sim. mundogtv.com.br é o nosso site, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, tem muitas coisas bacanas esperando por você. E hoje o programa tá demais, porque nós vamos ter Giro da Semana, vamos ter o Papo de Bancada, que vai receber um convidado maravilhoso. Vamos ter as dicas maravilhosas da sexóloga Ellen Santoro, que tá Adoro. maravilhosa com Gerónimo, E ela é né, Charles? simpática, né, Júnior? Ela Eu é, tava vendo né? ela respondendo as perguntas e ela fala assim com tanta alegria, Sim. com tanta disposição, que parece que fazer sexo realmente não é tabu, viu, Não com é. ela. Pois Muito é, né? gostoso. E nós vamos bater um papo especial, vamos conversar bastante, porque o programa Mundo G tá apenas começando. Então fica ligado, porque a gente começa esse programa já com notícia séria, já com informação, com um giro de notícias. Pode rodar. Um casal de turistas do Mato Grosso foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, após se recusar a pagar um suposto aumento no valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia, que passou de R$ 50 para R$ 80 sem aviso prévio. Segundo uma das vítimas, Johnny, cerca de 20 pessoas participaram das agressões. Ele também acredita que o fato de estar com o companheiro e de serem um casal gay pode ter influenciado no ataque. Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que, quando as forças de segurança chegaram ao local, a situação já estava controlada. As vítimas foram socorridas por equipes de guarda-vidas civis da gestão municipal e encaminhadas para o atendimento médico. Ainda de acordo com a corporação, a apuração do caso é tratada como prioridade, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos. A investigação sobre lesão corporal está sob responsabilidade da Polícia Civil.
Você já pensou em uma marca de lingerie que vai muito mais além da sensualidade? A Undersex nasceu de um olhar sensível e empático de uma empresária mineira que acreditou que a liberdade de ser autêntico não tem gênero. Mais do que criar lingeries ousadas, a Undersex nasceu para poder celebrar a diversidade e abraçar todas as pessoas. Porque se sentir bem com o que você veste é um direito de todos, independente de rótulos. Cada peça foi pensada para poder oferecer conforto, qualidade e confiança, permitindo que você explore novas possibilidades e expresse quem realmente você é. Na Undersex, acreditamos que a beleza está na autenticidade e que a felicidade começa quando você se permite ser livre. Undersex, a liberdade de ser você. Muito bem, e a gente conferiu agora o Giro da Semana. O Giro da Semana traz pra vocês aí muitas notícias super importantes, né, Júnior? Exatamente, né? E se você quer ficar bem antenado, né, dentro dos assuntos, seja do Brasil ou do mundo, fiquem ligados aqui no Giro da Semana, porque a gente traz pra você jornalismo de qualidade e te atualiza de tudo o que acontece no universo da comunidade LGBTQIAPN+, e também de tudo relacionado aí o que a gente tá passando. Menino, quando começa essa cena do Giro da Semana, me dá um medo, parece, né? Parece aquela vinhetinha da Globo quando começa o plantão. Você lembra aquele aqui agora? Isso, aqui menino, eu fico morrendo de medo. Falei assim, qual vai ser a notícia quente que ele vai trazer pra gente dessa vez? Pois é, né? E é tão bacana porque hoje em dia, né, principalmente a comunidade LGBTQIAPN+, existem poucos canais que abordam os temas da nossa comunidade, né? O que acontece, infelizmente, né? É claro, é bom ter notícias, sim, porque aí as pessoas estão sendo vistas, mas a gente não quer trazer notícias ruins, né? Sim. A gente quer aí informar com credibilidade e tal, mas não trazer tantas coisas ruins assim, né? E a gente tá aqui para poder levar um jornalismo de qualidade e informar você que tá assistindo a gente. Muito bem. Bom, então depois dessa fala do Júnior Vieira, agora é aquele momento que a gente vai conversar, que a gente vai aprender e bater um papo. É hora então do nosso papo de bancada aqui no programa Mundo G. E esse papo de bancada vem trazendo um convidado fantástico que vai contar um pouco mais da sua história de vida, nos alertar sobre algumas coisas e, claro, dar dicas fantásticas, além de, claro, brincar com o quadro Verdade ou Close. Será que ele vai acertar, Júnior? Não sei, será? Vamos então agora para o papo de bancada. Sai daí. E hoje, aqui no nosso papo de bancada, a gente vai receber uma presença inspiradora. Ele é educador, ativista e referência nacional na luta pelos direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Uma trajetória que começa em Chavantes, no interior de São Paulo, e atravessa décadas de luta, fé e compromisso com a vida. Seja muito bem-vindo ao estúdio aqui do Mundo G, Eduardo Luiz Barbosa. Tudo bem? Muito obrigado aí pela recepção calorosa desde a entrada. E é um prazer estar aqui com vocês, com os espectadores aí, trocando um pouco e acho que recebendo e emanando energia, né? Que delícia, muitas energias positivas pra gente. Olha, Eduardo, primeiramente, antes da gente começar a entrevista, eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui. Espero que vocês aí de casa sigam o exemplo dele e venham também participar aqui conosco na bancada, que é muito importante, né? Muito legal. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com você. Afinal de contas, gente, o Eduardo, ele nasceu em Chavantes e teve uma infância muito ligada à religião católica. O que essa base familiar e espiritual te ensinou sobre humanidade e empatia, Eduardo? Eu acho que foi fundamental todo o meu processo, tanto de infância como adolescência, numa cidade pequena do interior, não vivendo muito a situação da época. Eu sou de 1961, então bem o período da instalação da ditadura militar, só que numa cidade do interior você não tem essa dimensão do que está acontecendo. Então a minha infância ali, ela foi muito
tranquila. Sim. É lógico que com alguns reflexos aí da homofobia, que na época ainda não era tão caracterizado, mas que você já tem algumas marcas. Mas eu, lá naquela cidade, atuei muito em teatro, de escola, e depois entrei para a comunidade eclesial de base, que estava surgindo também no Brasil. E ali acho que foi minha base, para ter uma espiritualidade, muito voltado a estar com o outro, a ter empatia com o outro, sem julgamentos. Então, até era uma ala, né, da Igreja Católica, que é bem diferente daquela ala mais tradicional, conservadora. Essa base, acho que me deu a sustentação para o futuro. Fui seminarista. Legal. Durante 4 anos quase me ordenando, mas na hora da ordenação também parei. Pensei, direitinho, né? Acho que não é o meu caminho. E aí eu retornei e vim morar em São Paulo, mas já formado em filosofia. Que legal. Bom, o que te levou a ingressar no seminário e depois perceber que a sua vocação estava em outro caminho, conforme você falou? Eu acho que foi o entrar para o seminário, quando eu optei, minha família toda não queria, foi bastante resistência, mas era dentro de um foco que eu acho que eu sempre tive na minha vida, foi de olhar para o outro, olhar para a situação e querer contribuir de alguma forma. E dentro da Igreja Católica, ali, eu consegui fazer trabalhos em comunidades, construir uma igreja lá em Marília. Legal. Junto com a comunidade, a gente fez um bairro, várias atividades. Então isso é o que me mobilizou. É olhar para o outro e perceber que há necessidade de você estar trocando constantemente e ter empatia. Acho que isso foi fundamental. Eu adoro essa palavra, empatia. Bom, você atuou há muitos anos, né, como professor de História na rede pública. Qual foi o papel da sala de aula na sua formação como cidadão e ativista? Eu costumo dizer que eu não era professor. Eu era um educador. Sim. E que junto com a comunidade escolar, os meus alunos, alunas, eu acho que eu fui aprendendo. Eu era muito jovem, né? Caí meio de o que eu faço agora, depois que saí do seminário, e acabei entrando para a educação. E ali eu acho que foi um processo também de contínuo crescimento e aprendizado. Até hoje, eu tenho, depois de 1986, que eu entrei na educação, eu tenho até hoje alunos e alunas, netos de alunos, hoje alunas, que me acompanham no Facebook, no Instagram. Eu acho que se construiu ali uma relação também de crescimento conjunto. Sim. E isso para mim foi fundamental. Respeito, né? Como é que você vê a educação hoje, Eduardo? Bastante complexa, com muita dificuldade. Sim. Eu tentei retornar à sala de aula, eu trabalhei um tempo no Ministério da Saúde, Brasília, e me afastei da educação. Tentei voltar em 2014, mas eu mesmo não me adaptei àquele cenário. Muita violência, muita violência dentro do ambiente escolar, muita falta de empatia por parte dos próprios professores, professoras, coordenação pedagógica, e ali parece que não era mais meu mundo. Então foi quando também eu voltei para São Paulo, depois de trabalhar no Ministério, para a educação, mas ainda bem que eu fui cedido pelo governo do estado para trabalhar na área da saúde, certo, que é onde eu me identifico mais. Sim. Bom, Eduardo, em 1994 você recebeu o diagnóstico positivo para o HIV. Como foi enfrentar esse momento, especialmente uma época de tanto preconceito e desinformação? Como eu te disse, na escola onde eu estava vinculado, eu comecei lá em 86. Os primeiros casos de AIDS foram relatados aqui no Brasil em 81, 82, 83. Sim. Nesse período eu vivi esse medo dessa peste gay, como era colocada na época. E que eu não sabia nem o que fazer. Eu tenho até hoje guardado jornalzinho que a gente elaborou na escola, que ainda era mimeografado com os alunos, falando da questão
do HIV e AIDS. Na época a gente ainda nem sabia como se referir tanto à doença como às pessoas. Eu acho que você tinha muito medo, né, naquela época, né? Muito medo, muita desinformação. Sim. Eu não me lembro, por exemplo, de ter acesso a preservativo antes de ter o contato com o próprio HIV. Isso. Era muito, sei lá, não sei nem onde comprava antes de 86. Não é igual hoje, né, que o pessoal tem livre acesso, né? Não era bem diferente. E aí para mim foi assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava na escola, foi um choque, como ainda continua sendo até hoje. A questão do HIV parece que ele traz para frente da pessoa aquilo que todo mundo deveria saber. Nós somos finitos, tem começo, meio e fim. Sim. Mas com a questão do HIV, parece que a morte se faz presente. Sim. E parece que você vai morrer não amanhã. É bem isso. Você vai morrer amanhã. Eu fiz, o meu diagnóstico foi por causa de uma feridinha na boca, uma espécie de uma birruguinha, que não sarava, e eu preocupado com aquilo, fui num médico lá em Itaquera, em São Paulo. O médico eu acho que ele era ginecologista, sei lá o quê, mas eu pedi para ele, vamos fazer o exame de HIV? Aí fez, e ali deu o resultado positivo. Reagente, que a princípio eu olhava e falava assim, acho que é reagente porque vai reagir contra o vírus, mas não era. Então, deixando bem claro as pessoas aí de casa que é importante você fazer o diagnóstico, né? E hoje em dia também as pessoas não morrem mais de HIV, não é? Na época, esse médico me deu 15 a 1 mês de vida. E mandou até eu ler um livro, Enquanto Tiver Vida, Viverei. Que para mim é o meu lema até hoje. Mas hoje passaram-se já 32 anos desse diagnóstico, 31 para 32. E eu tô aqui. Então eu acho que isso que tem que ter clareza. Quanto mais cedo as pessoas conhecem o seu estado sorológico, melhor é a forma de prevenção para si mesmo, para poder manter uma vida saudável. Hoje, tomando as terapias, fazendo acompanhamento, tendo a saúde mental em dia, a vida é normal. A única coisa que me diferencia hoje das outras pessoas é que eu tenho que tomar medicação, são 8 comprimidos dia, 4 de manhã, 4 à noite. E fora isso, tem toda uma regularidade. Eu acho que o cuidado com a saúde, né? Você vai redobrar, né? Então, se antes você não cuidava muito da saúde, hoje você tem uma saúde mais controlada. Vou fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro rapidinho. O que você acha de hoje em dia, dessa moçada que tá aí fazendo sexo sem camisinha? Eu não julgo. Porque, assim, usar o preservativo nem sempre é tão fácil e confortável. Tem algumas pessoas até que tem rejeição ao látex, precisa ser camisinha com produto especial, porque senão não consegue. É complicado, mas assim, o ideal é que, independente de qualquer outro método preventivo, o uso da camisinha tem que estar presente. Hoje ainda, hoje as pessoas que transam, que têm uma vida ativa e que optam por não usar o preservativo, têm a opção da PrEP, né? Tanto a PrEP sob demanda, que é quando eu já vou para uma festa, vou pensar em fazer sexo, então uma semana antes começa a tomar. Ou tem a PrEP permanente, que ajuda muito. Tomando a PrEP, a pessoa não vai entrar em contato com o vírus, mesmo que ela não use o preservativo. A mesma coisa se uma pessoa transa com alguém que é soro positivo e que essa pessoa está em tratamento indetectável, também não transmite. Porém, o uso do preservativo continua sendo fundamental, porque a PrEP, a medicação, o meu estado de indetectável não previne da sífilis, gonorreia, cancro e todas as outras hepatites e todas as outras ISTs. Então vocês viram aí, né? Ele falou então, você tomando aí a PrEP, a PEP, né? PrEP, ela previne lá a contaminação do HIV, porém ela não previne as DSTs, nenhuma delas. É importante você também se cuidar. Tem a hepatite A,
complicada, e no contexto gay ela está muito presente por conta das práticas, né, sexuais, mas junto com ela também a hepatite C, tem as outras, né, cancro, sífilis, gonorreia, que hoje se fala muito pouco. No serviço que eu trabalho hoje, a gente oferece a testagem. Lá é uma vez por mês, e hoje, de 100 testes que a gente faz, 2 ou 3 casos para HIV que detecta, mas de sífilis é quase 60, 50. E são tratamentos muito dolorosos, né? Então toma muito sífilis cuidado. É aquela injeçãozinha que ninguém quer tomar, que é a Bezetacil, e que dói pra caramba. Muito bem. Eduardo, que lembrança mais forte você tem dessa virada que teve na sua vida? Eu acho que o HIV para mim foi uma chave que virou e modificou tudo. Até o meu diagnóstico, eu sou HIV e sou pessoa LGBT, sou gay. Sim, sim. E até o meu diagnóstico, acho que eu vivia um mundo duplo. Eu vivia na escola, na família, como alguém que eu não levo muito, não tem trejeitos, como todo mundo fala, não tem. Então passava meio batido e eu procurava evitar o quanto mais. Então, quanto mais eu pudesse me esconder, era o que eu vivia. Você ficou mais reprimido, né? Totalmente. Só que à noite, quando eu saía da escola, na madrugada, saía pelo centro de São Paulo, transava na rua até, na época era bem mais fácil. Hoje tem muita câmera, não façam isso. Sim. Mas na época essa vida dupla era muito complexa. E quando o diagnóstico veio, para mim também veio a necessidade da revelação da sexualidade. Tanto na escola, para os meus alunos, para a minha família. Em alguns contextos, na minha família, por exemplo, minha mãe faleceu há 5 anos, ela aceitava melhor a questão do HIV, depois que eu contei para ela, do que a questão da sexualidade. Até o momento da morte dela, 98 anos, ela queria que eu tivesse uma mulher para cuidar de mim, que é a ideia de uma pessoa de 98 anos. Sim, então, né? Ela não admitia muito essa questão de ser gay. A partir do HIV, eu acho que eu tive a possibilidade de olhar para mim mesmo, saber quem eu era e me colocar na sociedade. Por isso, eu acho que eu também não passei, como muita gente passou, pela sorofobia, pelo medo, pela rejeição. Eu tive, nos primeiros momentos, eu não transava, não encontrava, nem queria nada com ninguém, com medo de transmitir. Mas depois de 1 ano e meio, eu voltei à minha atividade de namoro, casamento. Tem gente que se priva, né? Não quero mais ninguém porque eu tenho medo. É o medo de você também infectar o outro. Então isso se causa Você falou nessa parte de relacionamento, tô fugindo aqui um pouquinho rapidinho do roteiro, tá, diretor? Se por acaso. Como é que é quando a gente tem uma relação? Você acha, Eduardo, na sua opinião, que é importante você falar isso pro parceiro? Ou tem muita gente que às vezes tem uma relação e ela esconde? O que você acha sobre isso? É bem delicada essa tua questão, porque assim, ninguém hoje tem legislação para isso, precisa abrir o seu estado sorológico. Eu não preciso contar para ninguém que eu sou HIV positivo, nem mesmo para alguém que eu me relacione. A única coisa que precisa ter é a pessoa que vive com HIV ter a consciência de que ela tem que estar em tratamento para poder não transmitir. E ela tomar as medidas preventivas ali na relação. Dá muita confusão, porque eu acompanhei muita gente, teve processo judicial. Eu já vi pessoas que já perderam tudo. Teve um caso no Brasil que eu acompanhei, que foi preso o rapaz, porque ele supostamente, não se sabe direito, porque não tinha, né, como rastrear o vírus, mas a acusação, ele tinha uma mulher, tinha uma outra namorada, e nessa história a namorada se infectou. E aí ela acusou ele, a mulher depois também, de ter transmitido para ele. Mas de onde veio o HIV? Da mulher? Da amante? De outra pessoa? É muito subjetivo. Então, acho que assim,
independente do contar, o importante é todo mundo ter a responsabilidade de se cuidar. Se eu estou me relacionando com você, não é você que tem que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de mim, independente do amor que eu sinta por você. Gente, falou bonito, viu? E mesmo assim também, se você tiver uma pessoa aí, tá? Que a pessoa ela também tem que se cuidar, né? E a pessoa, vocês trocarem essa informação que é muito importante. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha aqui, gente. Eu tô fugindo mais um pouquinho do roteiro, porque é um assunto muito interessante e é tão gostoso a gente trocar informação. Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, ela fica um pouco meio transtornada. Qual é o conselho que você daria quando a pessoa ela vai fazer o tratamento e ela descobre essa sorologia? Como que você daria de Eu acho que primeiro assim, quem vai fazer o teste mais ou menos sabe do risco que está se expondo. Sim. Então quando a pessoa vai, como eu lá atrás, eu fui fazer eu vi a birruguinha, eu pedi para fazer o exame numa época muito distante. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha vários relacionamentos, não usava preservativo. Então, quando eu fui fazer o teste, antes de ter o resultado, eu fiquei, pode dar positivo, pode mas o impacto vem. Então, assim, eu acho que para quem recebe o diagnóstico, não tem muito conselho a dar. A gente precisa trabalhar cada vez mais com os profissionais de saúde que estão ali ofertando o teste, para eles transmitirem tranquilidade para a pessoa nesse momento. Vai ser um momento delicado, mesmo hoje, continua sendo um momento delicado. A pessoa que vai, ela tem que ter a consciência que pode dar o positivo, mas tomara que não, mas pode dar, e ela tem que estar preparada para isso. Vai ser um momento bastante delicado, onde é bom sempre a pessoa ter alguém que vá com ela, que a acompanhe e que ela tenha total confiança para, se necessário, ela ter essa troca com a pessoa. Então, mas cada um sabe se pode, se quer levar alguém para esse momento. Quando vai fazer o teste, a consciência da possibilidade que pode dar o positivo por conta da tua própria vida, do teu jeito. E se caso der positivo também, no próprio local de saúde, né, tem especialistas que vão poder te orientar direitinho para você ter, né, um tratamento adequado, certinho. Hoje a maior parte dos serviços, e lá, por exemplo, no equipamento que eu tô, que é um serviço de ONG, a gente tem uma equipe psicólogo, assistente social, advogado, e tem pessoas que estão preparadas para escuta. Se automaticamente, e quando tem a testagem, tem um grupo lá de pessoas que trabalham comigo, do Grupo Pela Vida São Paulo, que ela já fica atenta. Ela percebeu que a pessoa desparafusou, ela já chega, você quer conversar, você quer ajuda, então ela já se aproxima, dando abertura para a pessoa não ir embora desesperada, chorando. Sim. Eduardo, pelo nosso www.mundogtv.com.br, a gente recebeu algumas perguntinhas dos nossos internautas para você. Vou fazer uma aqui, você acredita que novas gerações estão mais abertas a discutir sexualidade e prevenção do que no passado? O que você acha disso? Teve bastante avanço, a sociedade brasileira conquistou, né, direitos para travestis, transexuais. Sim. Hoje, na minha época, eu queria ter andado de mão dada com quem eu gostava. Nossa, isso era impensável. Eu até hoje, eu tenho dificuldade no toque, acho que por conta disso. Então eu posso estar com alguém, mas na rua, nunca vou beijar, vou abraçar, porque eu não fui construído assim. Mas mudou muito. E hoje tem essa possibilidade, né, de você ser você sem se preocupar com o outro. Mas a sociedade brasileira ainda é muito retrógrada. Basta a gente olhar para o passado recente do Brasil e perceber que a gente teve governos últimos que foram estimulantes de violência, de homofobia, sorofobia. Eu vou citar aqui porque é público, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro teve um momento que a gente até moveu um processo contra ele, que ele colocava que todo gay é promíscuo e merece ter o HIV. Então, a fala dele é uma fala extremamente desinformada, preconceituosa e que estimula o ódio.
que estimula as pessoas a, quando vem, se afastar. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil avanços e que a gente precisa brigar para que eles continuem. Mas tem que ter muito cuidado com quem a gente elege, com quem a gente idolatra, seja cantor, cantora, qualquer pessoa, para a gente não deixar essas ideias irem à frente. Você falou um pouquinho sobre política. A próxima pergunta é, na sua opinião, como o Brasil tem lidado com as políticas públicas voltadas às pessoas que vivem com HIV atualmente? Eu acho que assim, tem avanços também em Sim. terapias. Quando eu me infectei, a gente só tinha o AZT, que até hoje nem é usado mais. Eu tive rush cutâneo, problema. Muita gente até morreu por conta de tomar esse AZT, que na época, assim, em vez de tomar dose adequada, tomava 32. Exageravam nas Exagerava, doses, e né? morria. De lá para cá, para além do AZT, hoje a gente tem quase 36 combinações possíveis para o tratamento. Isso é um avanço. Todo o tratamento da pessoa que vive com HIV, ela é custeada pelo SUS, desde a medicação, aos exames, à saúde mental. Então você tem hoje esse avanço de você não, mesmo que uma pessoa que não tem condições financeiras, ela consegue manter o seu tratamento. Então isso é um avanço enorme. Nós estamos neste momento brigando. Brigando pelo quê? Porque a gente quer a incorporação e tem uma lei 9.313 que ela determina que o Estado brasileiro tem que oferecer a melhor terapia que existir no mundo naquele momento para a pessoa que vive. Nós não temos aqui ainda no Brasil. Hoje já tem medicação injetável. Eu tenho dificuldade para tomar 8 comprimidos. Eu não tomo 8, eu tomo 32. Porque daí tem tireoide, problema cardíaco, problema disso, daquilo. Eu tomo 32 cápsulas por dia. Se eu pudesse eliminar essas 8 e tomar uma injeção de 3 em 3 meses, poxa, a minha vida seria muito melhor. Só que assim, a gente sabe também que hoje essa indústria farmacêutica que está aí, principalmente americana, ela é voraz. E a gente tem brigado porque saúde não é comércio, minha saúde não é mercadoria, e geralmente eles colocam a medicação num custo tão alto que é difícil o SUS absorver e poder oferecer para a quantidade de pessoas que vivem com HIV dentro do nosso país. Eu vejo que você falou comigo aqui que você também faz outros tipos vai em outros programas, e inclusive ele está vindo aqui no nosso. Eu queria saber, a desinformação ainda é uma barreira muito forte, né? Como você enxerga o papel de educação e da mídia nesses contatos? A mídia é importante, né? Como é que você vê isso? Eu acho que vocês aqui fazem um papel muito diferente. A mídia tradicional, a grande imprensa, essas TVs abertas, Globo, SBT, elas não dão muito espaço. Só dão, e os jornais também, os grandes jornais, elas dão espaço enquanto é notícia, enquanto é vendável. Então, eu já participei de muita entrevista, para lá, mas e sempre quase ele quer um personagem e que esteja morrendo. Para você falar de prevenção, para você falar do que a gente está conversando aqui, acho que é o mais importante. Não é só dizer que morreram 11 mil no Brasil. Mais que isso, a gente tem que dizer, para não morrer 11 mil, precisa ter isso, faça isso, faça... E isso geralmente não acontece. Quando lá atrás você me perguntou também, essa juventude hoje, ela está muito legal também. Tem vários youtubers, várias pessoas nas redes fazendo essas falas, apresentando, alguns deles vivendo com HIV, que eu conheço. Sim. Mas uma boa parte também que não é vivendo com HIV e que levam esse tema para o contexto diário. Então, a educação e a divulgação de tudo isso é muito importante, enquanto sociedade civil. E hoje eu, com 65 anos, eu não tenho muita habilidade disso. Eu preciso contar com gente jovem que saiba falar a língua da tecnologia. Na minha época não tinha nada disso, de Facebook, Instagram, nem o Orkut, o Orkut acho que era, que nem existe mais, mas assim, era tudo muito diferente. Telefone era orelhão. Sim, sim. Então hoje você tem uma
rapidez na informação e que precisa ser usada para o bem. E eu agradeço enormemente essa juventude, programas como o de vocês, que fazem a diferença, porque eles fazem sair da bolha, que a gente está numa bolha lá da informação, a gente às vezes fala da gente para a gente mesmo, e programas como o de vocês faz sair dessa bolha. Ó, a sua atuação no GIV, acho que GIV, e em outras instituições, ela foi fundamental para muitas políticas públicas. Qual conquista mais te emociona até hoje? A maior, hoje eu estou no Grupo Pela Vida São Paulo, mas eu fui presidente do GIV, ajudei a formar a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, Fórum de ONGs AIDS, Movimento Paulistano, Movimento das Cidadãs Positivas, Rede Jovem. O que mais me emociona em todo esse período de alguma coisa que foi uma grande conquista, foram 2 momentos. Um deles, a história de Nair Brito. Sim. Nair Brito, uma mulher vivendo com HIV, que estava comigo lá no GIV, quase morrendo, e ela optou, junto com a gente, junto com a doutora Áurea, a mover uma ação contra o Estado para ela poder ter acesso à medicação. Tivemos êxito, com esse êxito teve a Lei 9.313, que hoje é batizada de Lei Sarney, e que a ideia da gente é botar a Lei Nair Brito. Ela ainda vive e lá ela estava para morrer. Então isso para mim foi emocionante. Mudou a história de vida dela, mas não mudou só dela, mudou de toda a sociedade brasileira, porque o acesso passou a ser de terapia a melhor e a mais conveniente. E um outro momento que emociona muito foi quando eu estava já no governo federal. Eu fui diretor do departamento de AIDS lá em Brasília por quase 10 anos, e me emociona muito quando o governo Lula e o ministro José Gomes Temporão decretaram o licenciamento compulsório de uma droga que vinha dos Estados Unidos, que o Brasil não estava conseguindo oferecer por conta do custo. E o governo brasileiro peitou a indústria internacional, teve retaliação americana, não queriam comprar laranja, não queriam não sei o que, fizeram um monte de coisa. Só que o governo bancou o licenciamento e a gente conseguiu começar a produzir essa droga aqui no Brasil. Lá, Fiocruz, Farmanguinho receberam a tecnologia e economizamos, na época, 50 milhões de reais só com essa quebra de patente, licenciamento compulsório. Muito bem. Hoje, como presidente do Grupo Pela Vida e coordenador da Mopaides, você é referência para muitas pessoas LGBTQIAPN+. Como é ser essa voz ativa e inspiradora, Eduardo? Eu recebo, graças a Deus, muita homenagem, ainda bem que em vida, né? Sim. Porque depois de morto a gente não vai ver. Mas assim, eu tenho para mim, e sem falsa modéstia, que acho que a minha trajetória, ela faz com que outras pessoas parem, pensem e também busquem atuar. Eu nunca construí nada sozinho. Para mim, tem uma frase lá de trás: ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Sim. Então, essa é uma frase que, por mais que eu tenha capacidade, competência, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei e construir o que a gente construiu sem ter a presença e participação, seja daquela pessoa mais simples que estava na sede da instituição só me dando apoio ou indo comigo para a rua, seja nas pessoas que iam para a luta, conselho de saúde, representações. Então, assim, essa inspiração e essas homenagens que eu recebi uma aqui recente em Guarulhos, da Associação da Parada, um prêmio que eu fiquei bastante até emocionado, a instituição Lu Marinati e os outros. Então, para mim, é uma honra. Já tive prêmios aí com meu nome, Prêmio Eduardo Barbosa, lá na Bahia. Então, tudo isso para mim é motivo de orgulho e é motivo mesmo que me leva a entender que a história da gente, ela não se resume à nossa vida. E se a gente tiver, né, um caminho pautado na transparência, honestidade, empatia e amor, principalmente amor, essas histórias vão ser
contagiantes e vão poder mudar um pouquinho o cenário do nosso mundo. Nossa, que bonito isso, hein? Eduardo Luiz Barbosa, agora chegou o momento aqui do nosso programa, que é a hora da verdade ou close. Opa. Eu vou estar te passando aqui algumas perguntinhas e você vai falar pra gente se é verdadeiro ou se é falso. Pode ser? Pode. Então vamos lá pro nosso primeiro verdade ou close de hoje. A orientação sexual e identidade de gênero são as mesmas coisas? Ela é verdadeira ou é close essa frase? É falso, totalmente falso, close. Identidade é como eu me vejo, como eu me percebo no meu viver como um todo. Orientação sexual são os desejos que a gente tem. Não é porque eu sou homem, mulher, trans, que eu necessariamente tenha que ter orientação sexual como a sociedade coloca. Eu posso ser um homem trans e querer ter relacionamento com outros homens. Muito bem. Sem problema. Pessoas LGBTQIA+, ainda enfrentam dificuldades para acessar serviços de saúde de forma respeitosa. É verdadeira ou é um close? Eu acho que ainda é verdadeiro. Por mais que a gente tenha avançado, ainda tem muito lugar que discrimina, que desde a porta de entrada do local, os seguranças, a equipe de faxina olha com um olhar de recriminação. Então, por mais que a gente tenha avançado, essa frase ainda é uma verdade. Olha, ele acertou, hein? A pessoa que vive com HIV e tem carga viral indetectável não transmite o vírus? É verdade ou close? Com toda certeza. Está provado cientificamente por estudos internacionais e nacionais que quem vive com HIV, toma sua medicação e se mantém indetectável, ela não vai infectar outras pessoas. Muito bem. E para finalizar, o preconceito dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+, também precisa ser combatido? É verdade ou é close? É verdade. Eu sou uma pessoa de 65 e tenho a minha vida sexual super ativa. Participo dos vários aplicativos aí, Hornet, Grindr, Scruff e por aí vai. E lá está o meu rosto do jeito que eu sou e está dito até que sou indetectável. Em alguns momentos eu tiro e quando eu falo para a pessoa que eu sou soropositiva, quantas vezes eu não fui bloqueado? Sim. Várias. E na própria comunidade ainda é muito difícil você manter o relacionamento, tanto social como sexual, você sendo HIV positivo. Por mais que essa informação circule, tem muita gente ainda que morre de medo e que tem preconceito. Existe ainda relações sorodiscordantes, viu, pessoal? Bastante. E tá todo mundo vivendo numa boa e tá tudo bem. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Mundo G. E a gente gostaria então de saber como é que a gente faz para te achar nas redes sociais. Eu quero saber mais sobre o seu trabalho. Como é que faz? Eu acho que básico é o site www. É bem facinho, aids.org.br. Repetindo? www.aids.org.br. Tem o do governo que é igualzinho, mas é .gov, mas o nosso é .org. E nas redes sociais tem o @pelavida_São-Paulo. Tem o meu nome, é Eduardo Luiz Barbosa, estou no Instagram, Facebook, então muito fácil para me achar. E se quiserem, também me acham no Grindr, no Scruff e no não, Hornet. né? Se relacionar também é importante, né? Tem muito papo por lá também, que não cai Eita. só no sexual. Pois muito bem, hoje então nosso papo de bancada foi com essa pessoa maravilhosa, educador, ativista e referência nacional pela luta dos direitos de pessoas que vivem com HIV e AIDS, que é o nosso querido Eduardo Luiz Barbosa. Obrigado por esse papo, foi um papo muito educativo, espero que vocês aí de casa também tenham aprendido muito e façam como ele, venham pra cá, vamos bater esse papo gostoso, vamos aprender, porque aprendizado nunca é demais. Nunca. Muito obrigada, viu? Agregador. Obrigado a vocês aí, E é obrigado isso aos aí. que acompanharam. Muito mais, fiquem ligados, pois tem muito mais. Programa Mundo G. Na telinha.
Olá, eu sou Ellen Santoro, eu sou psicóloga, arteterapeuta e sexóloga, atendo clinicamente, online e presencial e também presto consultoria em saúde e bem-estar íntimo. Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas. Então, se você tem dúvidas, perguntas, envie aqui para o canal que numa próxima a gente pode responder. A primeira é: quais sinais mostram que uma pessoa não está se permitindo sentir prazer plenamente? Olha, a gente tem sinais quando a gente conhece, às vezes, a parceria. Quando a gente não conhece, a pessoa pode ficar interpretando, então fica um pouco mais difícil. Por isso que eu prego muito que a gente tem que ter intimidade. E intimidade é o quê? Eu estar bem comigo mesma e eu poder falar para o outro o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu quero, como eu não quero. Então, isso vai demonstrando a intimidade e pode ser numa relação única. Não estou falando de um casal que fica muito tempo juntos, pode ser que eu me encontre com alguém apenas para ter uma relação sexual, e se eu tiver uma boa relação comigo, eu vou ter uma relação legal com o outro. O outro pode me perguntar: foi bom? Não foi bom? Tá bom? Tá gostoso? Se eu não tenho uma liberdade sexual minha, uma não vergonha, eu vou conseguir dizer: olha, não tá gostoso. Ah, faz isso que eu gosto. Não, faz aquilo que é melhor. E sem expectativas, porque muitas vezes nós vamos para uma relação sexual com algumas ideias, com alguns monstros até. Às vezes nós temos uma educação sexual formada pela pornografia e a gente vai o quê? Performar. A gente não se entrega àquele momento, a gente não sente, a gente não se deixa arrepiar pelas coisas que acontecem ali, porque a gente está performando. E performar me tira totalmente do presente, porque eu vou ficar, minha cabeça, não é o meu corpo que está sentindo o prazer, o toque, sentindo o cheiro, sentindo a luminosidade. Então, quando a gente não está se sentindo bem, a melhor coisa é: vai para casa e vai se conhecer. Vai se conhecer afetivamente, vai se conhecer fisicamente para voltar para uma relação e aproveitar. Outra pergunta: como conversar com o parceiro sobre desejos ou insatisfações sem gerar conflitos? Bom, vamos lá. Se está gerando conflito, já tem alguma coisa aí, que a gente precisa ver alguma coisa anterior, certo? Porque olha só, se eu estou com uma pessoa e eu quero falar sobre algo que está incomodando, se a gente tem uma parceria, é para a gente ficar melhor. A gente tem o hábito de colocar sempre uma DR. Não precisa ser uma DR. A gente pode discutir uma relação de uma forma muito boa, só um momento. De uma forma que a gente queira agregar e não destruir. O grande problema é que a gente deixa o copo ir enchendo até a boca. Ou seja, as coisas vão acontecendo e a gente não fala. E aí vai ficando aquela raivinha. E aí vai ficando aquele desconforto. E aí a gente vai agindo como criança birrenta. Então a gente precisa tomar a nossa vida em nossas mãos como pessoas adultas. Vamos conversar quando a coisa não está boa? E não é conversar jogando para o outro: você fez isso, você fez aquilo. Não. Isso é uma conversa que gera conflitos. Nós precisamos conversar: olha, quando você fez tal coisa, eu não gostei. Como é que a gente pode fazer? E a pessoa também vai falar: olha, você também faz tal coisa que eu não gosto. E a gente não pode se melindrar, dizer: ai, não, mas quando eu fiz aquilo, justificar o que o outro está falando. A gente precisa de uma escuta ativa, de uma escuta verdadeira. Escute o que o outro fala, não se defenda. Veja o que realmente está acontecendo, que você pode ter feito, e vamos ajustar. Vamos para uma sintonia mais fina. A gente está com outra pessoa hoje em dia porque a gente quer. Antigamente, os nossos avós, nossos bisavós eram obrigados a ficar com a pessoa. Hoje a gente tem que ter esse poder de escolha. Se eu estou com você, é porque eu quero estar com você. Então, por que não ter uma vida gostosa, prazerosa, onde a gente possa trocar, confiar, conversar sobre
tudo, sem precisar estar julgando ou criticando o outro. Qual é o papel da empatia dentro da vida sexual de um casal? É isso que a gente acabou de falar, né? Empatia é o poder entender como o outro sente, obviamente dentro do que eu sinto, mas é o poder dar liberdade para o outro me dizer que está sentindo uma dor e eu poder acolher essa dor. Sabe uma coisa super chata? Quando a gente está conversando com alguém, a gente fala assim, nossa, hoje eu estou tão triste. Aí a pessoa vira e fala assim, eu estou mais triste. Nossa, eu estou numa tristeza, já tem 3 semanas que eu estou triste. Então, assim, a gente não está competindo para ver quem está mais triste. Eu estou falando de algo que eu estou querendo só um acolhimento, de dizer mesmo, o que está acontecendo? E não é que eu estou querendo resolver o problema do outro, pegar a coisa, mas assim, é um acolhimento. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente chega estressado dentro de casa, porque a gente chegou do trabalho com algum problema, e aí a pessoa que está lá nos esperando fala, mas já chegou estressado. Pronto, virou um caos. Agora, se a pessoa vir e falar assim, nossa, seu dia deve ter sido difícil, vamos desestressar, vamos fazer alguma coisinha gostosa, né? O que você quer fazer para a gente poder relaxar? Ai, meu Deus, bateria aqui, vamos ver se vai. O que a gente pode fazer para poder tentar relaxar, ficar mais gostoso? Entende? É mostrar para o outro que existem possibilidades e não criar mais um conflito. E isso o outro também tem que fazer. Então é meio que uma troca. Quando a gente está junto com uma pessoa, é meio que uma balança. Não é uma coisa igual, eu faço isso, o outro faz aquilo. Não, a gente tem que ver em que momento o outro está, em que momento que eu estou, e poder ir equilibrando essa balança com gentileza, com amorosidade, de ambos os lados. Como o diálogo pode transformar uma relação sexual fria em algo mais íntimo? Nós temos que ir trabalhando, temos que construir essa intimidade, né? Nós temos que trabalhar e construir essa relação. Se eu vou para uma relação sexual, pensando que eu tenho que dar prazer ao outro, já fica difícil essa relação. Porque eu não sei qual é o prazer do outro. O outro tem que ser responsável pelo próprio prazer. E eu sou responsável pelo meu prazer. Mas como assim? Eu não estou tendo uma relação com o outro? Tá, mas se eu sei o que me dá prazer, eu vou para essa relação pensando nesse meu prazer, que vai ser gostoso juntando com o prazer do outro. Então, as relações, elas não são mecânicas. Por isso que eu falo muito da pornografia. Infelizmente, a pornografia traz para a gente um filme, não é uma realidade. E a gente toma aquele filme como uma realidade. Então, é como se eu assistisse um filme no cinema e achasse que aquilo fosse vida real. Então, o cara levou um tiro, nossa, o ator morreu. Não, aquilo é cenografia, aquilo é um ensaio, aquilo é uma performance. O filme pornô é a mesma coisa. E aí, quando a gente fica se relacionando com essa pornografia, muitas vezes a gente acha que é isso, né? Que eu tenho que ter uma relação fria, que eu já chego ali, pênis ereto, vou para dentro da vagina e acabou. Não, a relação sexual é uma relação que envolve sentidos. É o cheiro da pessoa, é o toque na pele, e é tudo que a gente quiser ser, tudo que a gente queira e consinta dentro da relação. Então, se eu gosto de um puxão de cabelo, o outro gosta de puxar o cabelo, ok, é uma relação que, se não causa mal nem para um, nem para o outro, que está sendo consentida, pode ser muito gostosa. Então, você sair dessa relação fria tem muito a ver com algo que eu vou bater sempre. Autoconhecimento, autoestima, conversa. Eu preciso conversar enquanto eu estou numa relação sexual. Gosto disso. Porque não está legal. Não quero isso. Quer que eu faça tal coisa? Então, esse diálogo, experimentem. Vocês vão ver que muda completamente. Mesmo que seja uma relação única. Acabei de conhecer a pessoa, estou ali, jogou na parede, mas fala. Diz o que você quer e o que você pode entregar também de uma forma gostosa, que não vai ferir você. Bom,
Acho que essas são as perguntas de hoje. Eu fico aqui à disposição. Meu nome é Ellen Santoro. Eu atendo clinicamente online e presencial. Faço consultoria também de saúde e bem-estar íntimo. Tenho uma loja onde vocês podem encontrar dermocosméticos e vários outros produtos para melhorar e intensificar a sua vida sexual sozinhos ou em parceria, e aguardo vocês no próximo momento. Até lá! O grito sobe, deixa acontecer. O seu jeitinho pode entrar, o nosso mundo é pra... E aí, Chihais, foi bom pra você o programa de hoje? Ai, foi muito prazeroso. Depois dessas dicas eu fiquei toda molhadinha. E eu pensei que depois de você usar o Chuca Fácil da Dona Chuca, o programa ia ser muito melhor. Ah, está melhorzinho, sabe por quê? Porque hoje eu vim toda bem limpinha. Afinal de contas, uma drag bem prevenida é uma drag sem chuca. Te peguei. Então olha, gente, é isso aí. Quando for sair, quando for fazer qualquer coisinha na balada, é só ir com balada. Dona Chuca. Isso aí, porque a Dona Chuca você pode usar em qualquer lugar, até na balada, seja no shopping. Eu tendo uma torneirinha aí pra você fazer a Dona Chuca, meu filho, ó. Faça a sua chuca fácil com a Dona Chuca. Eu gosto, viu, gente? Todas as vezes que a gente vai sair pra poder fazer entrevista, se você for ver a gente, dá uma entrevistinha pra você ganhar uma chuca fácil, não é? Dona Chuca. Não fala isso não, porque agora o que vai dar de gente querendo dar entrevista pra gente só pra ganhar a Dona Chuca... Ô, Juninho, eu vou te falar a verdade, eu nem conhecia isso. Depois que a gente foi trabalhar porque juntos, a senhora usava era a mangueirinha do chuveiro. Pois é, menino, e como a gente gosta de sofrer, né? Aí vem de repente a Dona Chuca com essa chuca fácil, facilita a sua vida. E olha, eu vou te falar, viu? Comecei a fazer mais atendimentos com ela. Sério? Adoro, porque, meu amor. Pois é praticidade. Isso é mil vezes melhor pra gente que tem uma vida de adulta corrida. Chuca fácil na bolsinha, meu filho, é uma chuca descartável e você pode usar aonde você estiver. Eu uso, e você? Porque afinal de contas, eu não sou bombada, mas eu sou chucada! Dinâmica, querido! Bora lá então, gente, olha, queria agradecer a você de casa que fez esse programa um grande sucesso. Muito obrigado, porque a participação de vocês está sendo fundamental, está sendo maravilhoso. E o feedback também, né? Porque a gente recebe muitos comentários nas redes sociais, a galera comentando: Júnior, eu quero ir! Júnior, me leva! Eu quero estar com vocês na bancada. Nossa, o programa tá demais, tá bacana, tá divertido. E isso é muito bom, porque a gente vai recebendo os feedbacks e vai fazendo com que a gente anime mais para poder estar novamente com vocês, né, Chihais? Então, mais uma vez, fazendo um convite pra vocês, essa bancada que é aberta a todos. Se você aí vai fazer uma festa, se você tá fazendo uma exposição, um desfile, igual o nosso produtor aqui, que ele adora desfilar, quer trazer aqui não sei, uma loja nova que você vai abrir, não sei, o espaço é de vocês. Né? Quer patrocinar o Júnior Vieira, quer patrocinar a Chihás Bloodvent com uma noite prazer. Mentira, brincadeira. Como qualquer coisa, vem pra cá, vem participar, deixa a gente te conhecer. Vai ser um prazerzaço te entrevistar e fazer parte também um pouquinho da sua história. Exatamente. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação, a sua audiência. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum bafão, nada que sair desse canal. Segue a gente nas redes sociais e, claro, acesse o nosso site mundogtv.com.br. Muito obrigado. E para aquela câmera lá, a gente vai se despedindo. Tchau, tchau. Beijo de luz. Tchau, até a próxima. Uhul! Amor, tá na hora. Tá na hora de quê? Tá na hora do Mundo G. Pagou tudo no show. Atenção, o Mundo G começa em 5 segundos. Na telinha da TV ou do celular aumenta o som, que o programa Mundo G já começou. É diversão do começo ao fim. Amor, tá na hora. Tá na hora de quê? Tá na hora do Mundo G. Pagou tudo no show. Atenção, o Mundo G começa em 5 segundos. Papo bom, e a gente vai trazendo informação. É risada solta, é brilho no ar. Se joga com a gente.
Amor, tá na hora. Tá na hora de quê? Tá na hora do Mundo G. Atenção, o Mundo G começa em 5 segundos. Vem pro Mundo G.